Trolls é uma animação musical de comédia e aventura produzida pela DreamWorks Animation. A história se passa em um mundo de Trolls, criaturas felizes que adoram cantar, dançar e se abraçar, mas são perseguidos pelos Bergens, criaturas infelizes que acreditam que a única forma de serem felizes é devorando Trolls. Mas vocês já se perguntaram por que os Trolls são tão felizes e coloridos? E por que os Bergens são tão tristes e cinzentos? Será que há uma explicação mais profunda por trás dessa diferença? Nesta teoria, eu vou explorar a possibilidade de que os Trolls e os Bergens sejam na verdade da mesma espécie, mas que sofreram uma mutação genética por conta de um evento trágico no passado. Ficou curioso? Fica comigo neste vídeo para descobrir. E antes de começarmos, nos ajuda galera dando aquela dedada no like e se inscrevendo no canal. É rápido, simples e fácil e não custa nada e mostra para o algoritmo do YouTube o quão é relevante o nosso trabalho. Além de que seu like e sua inscrição fortalece demais o nosso trabalho e nos motiva a cada vez mais a trazer teorias como essa, beleza? Então conto muito com o apoio de vocês, hein? Vamos lá! Bem, teorizando que os Trolls e os Bergens poderiam ser da mesma espécie, responderiam muitas das dúvidas que tanto os filmes quanto a série não explicaram, como por exemplo, por que eles têm tanta semelhança física e emocionais, por que eles têm uma origem obscura e não documentada, por que eles têm uma relação tão antiga e conflituosa, por que eles podem se entender e se comunicar entre si, e por que eles podem se apaixonar. Mas como eu cheguei a essa conclusão? Bem, eu me baseei em algumas pistas que encontrei nos filmes e na série dos Trolls. A primeira pista é de que os Trolls e os Bergens têm muita característica em comum, como o formato do corpo, a presença de cabelos longos e coloridos e a capacidade de cantar e dançar. Além disso, eles também compartilham alguns traços de personalidade, como a curiosidade, a lealdade e o senso de humor. Essas semelhanças poderiam indicar que eles têm uma origem em comum, ou que eles são geneticamente próximos. Por exemplo, se você comparar os Trolls e os Bergens com outras espécies de animais ou criaturas fantásticas, você vai perceber que eles são muito mais parecidos entre si do que com qualquer outro ser. Além disso, eles também têm personalidades similares em alguns aspectos. Eles são curiosos sobre o mundo e sobre outras culturas. Eles são leais a seus amigos e às suas tribos. Eles têm senso de humor e gostam de fazer piadas e brincadeiras. Eles também têm sentimentos e emoções que podem variar entre positivas ou negativas. Eles podem se apaixonar e se casar com outros Trolls ou Bergens. Essa semelhança sugere que os Trolls e os Bergens podem ter uma ancestralidade comum, ou que eles podem ter evoluído a partir de uma mesma espécie. Talvez eles fossem todos iguais no passado, mas por algum motivo se dividiram em dois grupos distintos. A segunda pista é que os Trolls e os Bergens têm uma origem misteriosa e desconhecida. Nenhum dos filmes ou da série dos Trolls explica como eles surgiram ou de onde vieram. Eles simplesmente existem em um mundo mágico, cheio de cores, música e diversão. No primeiro filme, o narrador diz que os Trolls vivem em um mundo mágico cheio de arco-íris, cupcake e abraços, mas ele não explica como eles surgiram ou de onde vieram. Ele também diz que eles têm um inimigo natural, os Bergens, que são as criaturas mais infelizes do mundo e que acreditam que só podem ser felizes se comerem um Troll no seu feriado chamado Trolltício. No segundo filme, nós descobrimos que existem 6 tribos de Trolls, cada um com um estilo musical diferente: pop, rock, funk, country, clássica e techno, mas novamente não há nenhuma explicação sobre como eles se formaram ou se separaram. Nós apenas sabemos que eles viviam juntos em harmonia, até que um dia eles brigaram por causa de uma música e decidem se dividir em reinos diferentes. Nós também sabemos que cada tribo tem uma corda mágica que representa o seu estilo musical, e que a rainha Bebe, dos Trolls do rock, quer roubar todas as cordas para transformar todos os Trolls em roqueiros. Na série de TV, nós vimos que os Trolls vivem em uma floresta encantada chamada Trollsteia, mas não sabemos como eles chegaram lá, ou o que havia lá antes. Só sabemos que eles têm uma rainha chamada Pop, que é alegre e otimista, e um amigo chamado Tronco, que é rabugento e realista. Essa falta de informação sobre a origem dos Trolls e dos Bergens pode indicar que eles têm um passado obscuro ou esquecido. Talvez eles não saibam ou não queiram saber de onde vieram ou como se tornaram o que são hoje. Talvez eles tenham sofrido algum trauma ou perda que os fizeram mudar radicalmente. Talvez eles tenham sido vítima ou responsável por alguma tragédia que alterou o seu mundo para sempre. A terceira pista é que os Trolls e os Bergens têm uma relação muito antiga e conflituosa. Eles se conhecem há muito tempo e já passaram por muitos momentos de guerra e de paz. Eles têm uma história cheia de conflitos, traições, alianças, amizade e amores. No primeiro filme, nós aprendemos que os Bergens acreditam que só podem ser felizes se comerem um Troll no seu feriado chamado Trolltício, mas descobrimos que isso não é verdade, pois a felicidade vem de dentro de cada um. Também vemos
que a princesa dos Bergens se apaixona pelos príncipes dos Trolls e que eles ajudam os Trolls a se libertarem dos Bergens e a ensiná-los a serem felizes sem comer Trolls. No segundo filme, vimos que os Bergens tentaram conquistar as outras tribos de Trolls usando a música do rock como arma, mas vimos que eles podem se unir e celebrar a diversidade musical no final. Vemos que a rainha Berb, dos Trolls do rock, é filha do rei Troll, que era a líder dos Bergens no primeiro filme e que agora é um Troll do rock. Também vemos que ela se torna amiga da rainha Pop, dos Trolls do Pop, e que elas descobrem que todas as tribos são descendentes dos Trolls ancestrais que criaram as cordas mágicas. Eu imagino que no passado eles eram todos iguais, seres felizes e coloridos, que viviam em harmonia com a natureza e a música. Eles eram Trolls ancestrais, eles conseguiram fazer sons com a sua voz e com objetos naturais. Eles criaram as 6 cordas mágicas, que representam os 6 estilos musicais. Eles compartilhavam as cordas entre si e celebravam a diversidade musical. Mas em algum momento da história, eles foram atingidos por uma grande tragédia, que alterou seu DNA e seu ambiente. Talvez tenha sido uma guerra nuclear, uma erupção vulcânica ou um meteoro. O fato é de que essa tragédia dividiu a espécie em duas. Uma parte conseguiu manter a felicidade e cor, enquanto a outra parte perdeu essa característica e se tornou triste e cinzenta. Essa divisão também afetou a forma de como eles se relacionavam com a música. A parte feliz e colorida continuou a usar a música como forma de expressão e diversão, criando diferentes estilos musicais ao longo do tempo. Eles se tornaram os Trolls modernos, que vivem em diferentes reinos de acordo com seu estilo musical preferido. Eles mantiveram as cordas mágicas como símbolo da sua identidade musical. Já a parte triste e cinzenta passou a ver a música como uma ameaça ou uma fonte de felicidade artificial, tentando dominar ou eliminar os outros estilos musicais. Eles se tornaram os Bergens, que vivem em uma cidade sombria e industrializada. Eles perderam as cordas mágicas ou as esqueceram em algum lugar. Eles desenvolveram uma crença de que só podem ser felizes no seu feriado chamado Trolltício. No primeiro filme, há uma cena em que o príncipe Gristel Jr. e a princesa Pop se beijam acidentalmente e ficam com os lábios grudados por alguns segundos. Isso pode indicar que eles têm uma compatibilidade biológica ou química, o que apoia ainda mais a minha teoria de que eles são da mesma espécie. Na série de TV, há uma cena em que o Tronco diz que os Trolls e os Bergens têm sistemas digestivos diferentes, o que explica por que os Bergens não podem comer doces como os Trolls. Isso pode indicar que eles têm uma diferença biológica ou genética, o que poderia contradizer a minha teoria. Mas pode ser que os Trolls e os Bergens têm sistemas digestivos diferentes por causa da adaptação ao seu ambiente. Talvez os Trolls tenham desenvolvido uma tolerância aos doces por viverem em um mundo mágico cheio de arco-íris e cupcakes, e os Bergens tenham desenvolvido uma intolerância aos doces por viverem em uma cidade sombria e industrializada. Mas me diz aí, galera, o que vocês acharam da teoria? Concordam ou discordam? Fala aí nos comentários. Comenta também qual outra teoria você gostaria de ver aqui no canal. Já aproveita, dá aquela dedada no like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para que você não perca nenhuma teoria assim que sair no canal, beleza? E lembre-se, isso é apenas uma teoria, hein? Até o próximo vídeo. E corta!